Bom dia, bem-vindos ao Discurso Direto, programa de entrevistas do Novo e da JETV. Esta semana temos connosco o jornalista Luís Rosa, jornalista do Observador, depois de ter passado por títulos como o Independente, o Expresso, o Sol e o I, que acaba de lançar o livro O Governador, em que se faz um balanço da vida e, sobretudo, da carreira de Carlos Costa, o ex-governador do Banco de Portugal, com grande ênfase nos 2 mandatos que esteve à frente dessa entidade reguladora e de todas as polémicas em que se viu envolvido. Luís, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. O impacto que o governador está a ter na opinião pública superou as expectativas que o autor e que o entrevistado tinham quando começaram este trabalho? Sim, pode-se dizer que superou. Eu confesso que, como jornalista, tenho alguma sensibilidade para avaliar o eventual impacto das matérias que acompanho, mas confesso que superou. Eu sabia que o livro ia ser sempre um impacto, primeiro porque o livro é um produto raro em Portugal, raro no sentido em que não é comum que um alto titular de cargo público faça um livro de memórias. Eu tenho dito isso nas minhas intervenções públicas, eu tenho a convicção clara de que nós temos, de facto, uma política de segredo em Portugal, uma política de segredo que nada tem a ver com os segredos formais, com o segredo de justiça, com o segredo militar, enfim, com todos os tipos de segredos. Um segredo que está muito ligado a uma ideia de autocensura, que as pessoas impõem a si próprias, no sentido de guardar segredos para o resto da sua vida. E esses segredos, muitas vezes não, mas a esmagadora maioria das vezes, não têm nada a ver com matérias da vida privada, não têm nada a ver com matérias da vida íntima, têm a ver com matérias públicas, factos com óbvia relevância pública. E este livro que eu pretendo, em primeiro lugar, é precisamente quebrar com essa política de segredo. Convidei, e o Dr. Carlos Costa aceitou o convite para abrir o livro, digamos assim, dos dossiês que ele acompanhou no Banco de Portugal, e Carlos Costa dá a sua visão, dá a sua interpretação sobre os factos, sobre os dossiês que acompanhou. Ou seja, é uma pessoa que tomou decisões com relevância pública, é uma pessoa que teve um papel muito importante na gestão de dossiês estruturais da economia portuguesa neste período de 2010-2020, e depois de sair faz uma coisa que é bastante comum em qualquer país europeu ou em qualquer democracia consolidada. Aceita falar com um jornalista e falar sobre todos os assuntos que o jornalista lhe queira perguntar. Ele aceitou imediatamente esse desafio? Não. Eu fiz-lhe um convite em 2019 e o Dr. Carlos Costa refletiu, obviamente, sobre o convite, expliquei-lhe qual era o objetivo, foi exatamente o objetivo que foi cumprido, os assuntos que eu queria abordar, etc. E ele aceitou. Houve uma coisa, por acaso, que até evoluiu, não fazia parte do meu projeto inicial, que era a parte biográfica. O livro, como sabes, tem uma parte biográfica, tem uma parte de memória, ou seja, uma parte em que o Carlos Costa faz o seu testemunho, e tem uma parte de investigação jornalística, que ainda ontem, na sessão da apresentação, foi bastante enfatizado por o Dr. Luís Marques Mendes, que apresentou o livro. Portanto, tem estas três partes. A parte de investigação e a parte do testemunho faziam parte do meu projeto original. A parte biográfica, não. Mas eu, à medida que fui falando com o Dr. Carlos Costa, foram muitas horas, cerca de 30 horas de conversa, 9 entrevistas, o que aconteceu foi que eu percebi que a vida dele tinha muito interesse de ser contada, no sentido que Carlos Costa é um self-made man. Carlos Costa tem umas origens sociais. No Portugal em que nasceu, nas pessoas da sua geração, 90 e tal % das pessoas da sua geração têm origens sociais humildes, e Carlos Costa é um self-made man na perspectiva em que conseguiu fazer uma carreira académica, conseguiu-se licenciar, por exemplo, com o apoio da Fundação Carlos Gulbenkian. Sim, ele agradeceu no lançamento. E agradeceu, por isso é que o livro foi apresentado na Fundação Carlos Gulbenkian. E, a partir daí, fez uma carreira muito meritória. Ganhou prémios de melhor aluno, foi dos melhores alunos na Faculdade de Economia do Porto. Depois fez uma carreira na REPER, na representação, fez parte da primeira equipa, convidado pelo Ministro das Finanças, Miguel Cadilho, fez parte da primeira equipa de representação permanente de Portugal, na altura, junto das comunidades económicas europeias, depois junto à União Europeia. Foi chefe de gabinete do comissário João Deus Pinheiro, conhece profundamente a União Europeia, conhece aquilo que é hoje a União Europeia. Carlos Costa esteve no centro dessa construção.
esteve no centro dessa construção. Como muitos outros europeus, como é óbvio, o que eu estou a querer dizer é que teve conhecimento do que se passou. O que eu estou a querer dizer que esteve na origem das decisões, como é óbvio. Claro. Era um funcionário, era chefe de gabinete do Comissário Europeu e antes era funcionário da RAPER. O que eu estou a querer dizer é que participou e teve um conhecimento desses bastidores. E eu, no livro, é uma coisa que não é muito mediática, não é isso que está a marcar o mediatismo do livro, mas tento explicar e tento descodificar também como é que a União Europeia que nós conhecemos hoje foi construída através do olhar de Carlos Costa. É um lado em que eu acho que é muito interessante do livro, que não tem sido propriamente mediatizado, mas que eu acho que pode ser interessante para os leitores. Houve algum assunto em que tenha sido mais difícil de falar com ele? Não, no sentido em que Carlos Costa mostrou sempre disponibilidade para falar. Obviamente nós temos de ter consciência que Carlos Costa não é um político. Não é uma pessoa que tenha um perfil político, que tenha uma sensibilidade, geralmente os políticos têm uma sensibilidade de comunicação. Carlos Costa é um alto funcionário do Estado português, é um tecnocrata que chegou a governador do Banco de Portugal com todo o mérito. E aqui deve-se elogiar o Fernando Teixeira dos Santos, Ministro das Finanças, José Sócrates, que escolheu o nome de Carlos Costa. José Sócrates, passado pouco tempo, arrependeu-se completamente disso, mas Fernando Teixeira dos Santos não se arrependeu, ainda hoje tem grande orgulho nisso. E, portanto, acho que deve-se elogiar o papel de Fernando Teixeira dos Santos. Sim, e aliás esteve presente, foi uma das raras pessoas da área socialista a estar presente no lançamento do livro. Esteve presente, uma das poucas pessoas da área socialista que esteve presente, não por falta de convite. Eu convidei muitas pessoas da área socialista, desde logo o co-apresentador, que era Francisco Assis. Podemos falar disso se quiseres, mas preocupa-me o facto das pessoas acharem que não podem estar presentes na sessão de um lançamento do livro por receio de desagradar o chefe. Não me estou aqui a referir a Francisco Assis, que escreveu uma mensagem e que foi lida, estou-me a referir em abstrato às pessoas do Partido Socialista que não estiveram presentes. E a não presença de Francisco Assis gerou esse movimento. Gerou o movimento das pessoas se autocensurarem e não quererem estar presentes na sessão de apresentação do livro. E se nós chegamos a um ponto, ou que se nós estamos num ponto em que temos um governo de maioria absoluta, em que estamos num ponto em que as pessoas do partido do governo se autocensuram para não estar presentes na sessão de apresentação de um livro, eu acho que nós temos que estar preocupados. Temos que estar preocupados com o ambiente que estamos a viver no nosso país neste momento. Porque nós já tivemos um ambiente de asfixia democrática em que um homem, José Sócrates, quis controlar tudo e todos. E nós não podemos regressar a esse tempo. Nós não podemos regressar a um tempo em que uma pessoa consegue ter a influência de impedir que alguém simplesmente esteja na presença, na sessão de apresentação de um livro. Ou que a simples presença de uma pessoa possa ser vista, imagine-se, como um atentado ou uma deslealdade ao companheirismo para com António Costa. E isso diz mais de António Costa ou das pessoas que estão à volta de António Costa? Não vou pronunciar sobre isso. Digo só como jornalista e como cidadão, fico muito preocupado quando nós chegamos a um ponto em que as pessoas se autocensuram para estar presentes na sessão de apresentação do livro. Este livro é um livro que não é contra ninguém. O livro, obviamente, que não é contra António Costa, não é contra o Partido Socialista. O Partido Socialista é um partido estruturante da nossa democracia. Eu acompanhei jornalisticamente o Partido Socialista, conheço muitas pessoas no Partido Socialista, tenho ótimas relações com muitas pessoas no Partido Socialista, inclusive muitos membros do governo. Agora, nós não podemos pensar que o Partido Socialista não pode ser escrutinado, que o governo não pode ser escrutinado. Obviamente que o escrutínio é igual para todos. É igual para os governos do PST e é igual para os governos do PS. E, portanto, nós temos que ter essa consciência que estamos numa democracia consolidada, somos uma democracia em que os sistemas de freios e contrafeios funcionam, mas também temos de ter consciência que as pessoas são livres de exprimir o seu ponto de vista e são livres de estarem presentes onde querem, onde quiserem atender. António Costa, o Primeiro-Ministro, tentou transformar as declarações de Carlos Costa como se fosse uma guerra contra si. E colocou um processo, que eu não vou comentar o processo, anunciou que vai colocar um processo,
está no seu pleno direito de colocar os processos que entender, até me pode colocar um processo a mim, está no seu direito, isso não vou comentar. Agora, nós não podemos viver, repito, num país em que as pessoas se autocensuram para fazer qualquer coisa só porque não querem chatear ou deixar o chefe furioso. Isso não pode voltar a acontecer. No que toca à afirmação de Carlos Costa, que fez com que António Costa dissesse que o iria processar, portanto, o ter dito ao então Governador do Banco de Portugal que não se podia tratar mal a filha do Presidente de um país amigo de Portugal, pensaste em fazer contraditório dessa afirmação? Colocar a questão ao Primeiro-Ministro, se ele admitia ter dito isso? Em primeiro lugar, o Grupo Leia não é um grupo de comunicação social, é uma editora. O livro é um livro de memórias, é feito por um jornalista, mas os livros de memórias não têm a obrigatoriedade de contraditório, porque se fosse assim, qualquer livro de memórias obrigava a ir perguntar a todas as pessoas que são visadas e de ter o contraditório. Ora, isso não faz sentido, não é essa a lógica dos livros de memórias, nem em Portugal, nem em nenhuma parte do mundo. O livro não é um artigo de jornal. Portanto, não perguntei ao Dr. António Costa, como não perguntei a outros visados no livro, porque não é essa a lógica de um livro de memórias. O livro de memórias está aqui, este livro, como eu já te expliquei, que é um livro biográfico de memórias, de investigação, está aqui, está sujeito ao contraditório, está sujeito, obviamente, ao contraditório da opinião pública, ao contraditório dos visados, e, portanto, eu até acho que o Dr. António Costa devia até escrever o seu livro de memórias e explicar qual é a sua visão sobre isto. É esta a lógica da circulação de informação numa sociedade aberta. É a lógica de que nós somos uma democracia, somos um espaço em que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa são direitos estruturantes do sistema político que nos rege, que é um sistema democrático, e, obviamente, que tudo que é dito, todos estão sujeitos ao escrutínio e todos estão sujeitos ao contraditório. O Dr. Carlos Costa deu aqui a sua visão. O Dr. António Costa agora tem todo o direito de dar a visão dele. É esse. Eu, como jornalista, até podia fazer um livro de memórias com o Dr. António Costa. Se ele estivesse disponível para isso, eu estaria interessado nisso. Estou disponível para fazer um livro de memórias com qualquer pessoa que tenha relevância pública, seja tenha interesse público. É essa a lógica de uma sociedade aberta. É haver circulação de informação para que as pessoas, para que os cidadãos tenham conhecimento do que é que se passa na gestão da coisa pública. Eu sei, porque já foi dito, eu cito na introdução, o Dr. António Costa, como o professor Marcelo Rebelo de Sousa, não vão fazer livros de memórias porque acham que isso não deve ser feito. Deve ser guardado o segredo. Eu confesso que não tenho essa visão. Acho que em todas as democracias consolidadas não existe essa visão. Eu, ontem, na sessão de apresentação, citei inúmeros exemplos de situações, aqui em Espanha, por exemplo. Sim. Praticamente todos os ex-primeiros-ministros fizeram livros de memórias, deixaram o seu testemunho para a história. Não só para os cidadãos escrutinarem o passado e o presente, mas também para os historiadores terem matéria para trabalhar daqui a uns anos, terem matéria para reconstituir o que é que aconteceu. E estes livros são importantes para a história. Sim. Ora, se isso acontece em Espanha, se acontece na Alemanha, se acontece em Inglaterra, se acontece nos Estados Unidos, se acontece em qualquer democracia consolidada, por que razão é que não pode acontecer em Portugal? Isso é que eu não percebo. Isso leva-nos de volta àquilo que tens dito muito, uma espécie de lei do silêncio, mal comparado quase como a omertà que existe na máfia italiana. Eu não tenho essa visão da classe política. Sim, não estou a dizer que tenhas, mas de qualquer forma eu pergunto, essa lei do silêncio não terá a ver com o medo de consequências de dizer o que se passou? Também pode ter a ver, mas tem a ver, na minha visão, com uma concepção, que eu acho que a classe política, mesmo em democracia, genericamente ainda tem. E eu vou-te começar por dizer uma coisa simples. Eu sou jornalista de investigação, como tu sabes, e também acompanho muitos assuntos de justiça. Eu trabalho essencialmente com documentos. Eu não trabalho com off the record. Trabalho essencialmente com documentos. Ou fazendo entrevistas, claro. Este livro está muito documentado. É um exemplo do meu trabalho, como muitos outros, como sabes. Agora, nós temos que perceber o seguinte. Eu sou jornalista desde 1999. Em 1999, eu tinha acesso a muito mais informação do que tenho hoje, em 2022. Eu, em 1999, tinha uma lei de acesso aos documentos administrativos que tinha algumas restrições
E em 2022 tenho uma lei de acesso aos documentos administrativos que tem inúmeros segredos. E cada vez mais, e cada vez vai sendo retalhada, vão sendo acrescentados segredos atrás de segredos, para que nós, os jornalistas, não tenhamos acesso à documentação. Eu não tenho problema nenhum em fazer esta afirmação, porque é a minha visão fundamentada. Em 2022 eu tenho acesso a muito menos informação do que tenho em 1999. Isso é o ponto de partida. E depois há outra questão, que é, há uma definição, que eu confesso que enquanto jornalista acho absurda, uma definição da classe política portuguesa de que uma conversa que ocorra entre responsáveis de titulares de cargos públicos, de titulares de cargos políticos, uma conversa entre um Primeiro-Ministro e um Presidente da República, uma conversa entre um Primeiro-Ministro e o seu Ministro, uma conversa entre o líder da oposição e o Primeiro-Ministro, uma conversa entre o Governador do Banco de Portugal e o Primeiro-Ministro, que essas conversas são privadas. Bem, nessas conversas não se abordam o estado de saúde dos respectivos protagonistas. Não se abordam matéria da vida íntima e sexual dos respectivos protagonistas. Não se abordam assuntos que são, por definição, privados. O que se aborda nessas conversas são questões públicas. São questões da gestão da coisa pública. Ora, se assim é, por definição, essas conversas são públicas e devem ser conhecidas. Até para o escrutínio do que aconteceu. Até para o escrutínio. Não estou a dizer que devem ser conhecidas no momento. Não estou a dizer que devem ser conhecidas online. Com certeza tem que haver uma reserva no momento. Mas depois das pessoas saírem dos cargos, obviamente que essas conversas devem ser conhecidas. Portanto, há aqui um problema quando a classe política portuguesa classifica as conversas que têm entre si como conversas privadas. Não, lamento, não são conversas privadas. Eu até te vou dar um exemplo, muito a propósito da questão da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia trouxe à memória a guerra dos mísseis de Cuba. Eu recordo-me há uns anos, comprei, numa viagem ao estrangeiro, comprei um livro, fica fascinado, que é um livro, chama-se The Kennedy Tapes, que é um livro que retrata, um livro de 500, 600 páginas, que retrata ao pormenor a crise dos mísseis de Cuba. E sabes o que é que acontece? Acontece que o livro é essencialmente transcrições de todas as conversas que ocorreram na sala oval sobre a crise dos mísseis de Cuba, entre o Kennedy e os seus assessores, entre os próprios assessores. Porquê? Porquê é que existe esse livro? Porque os presidentes dos Estados Unidos da América, são todos gravados. Todas as conversas que eles têm na sala oval são gravadas e depois são mantidas, são gravadas pelos serviços secretos, Sim. e depois são mantidas em segredo durante 20 ou 30 anos e depois são libertadas. E porquê que são libertadas? E porquê é que isso acontece? Porque há um esforço de memória da própria democracia norte-americana para que as pessoas conheçam o que é que se passou e para que haja um escrutínio e para que haja história. Porquê é que em Portugal não acontece uma coisa semelhante? Sim. Em Portugal acontece, aliás, uma coisa bastante contrária e que está já a acontecer no que toca a este livro, que é uma contranarrativa de colocar o livro como um ajuste de contas, como uma vingança servida fria. Não vês nenhuma legitimidade para ver o livro por esse prisma? Não, como tu acabaste de dizer, e bem, é uma contranarrativa. Aliás, é o que eu vou referir o Partido Socialista, mas se fosse ao contrário, também se calhar o PS também faria essa mesma contranarrativa. Portanto, isso não é nada, não tem nada a ver com o PS em si. É uma contranarrativa, é um esforço de marketing no sentido de tentar virar o bico ao prego. O Carlos Costa deu o seu testemunho, fez revelações importantes. Eu próprio, na minha investigação, por exemplo, no caso Banif, que ainda ontem Luís Marcos Mendes enfatizou essa parte e defendeu que o caso deve ter uma investigação judicial, é a visão dele. São casos, obviamente, que incomodam o governo do Partido Socialista. Porquê? Porque o livro acaba por promover o escrutínio do poder político atual. E este governo tem sido escrutinado pela comunicação social. E este é só mais um exemplo de escrutínio. Ora, o Partido Socialista e o governo têm de lidar com o escrutínio. Isto não é nenhuma vingança pessoal, é um escrutínio. É uma coisa muito diferente. É uma coisa é escrutinar o poder político. E o Partido Socialista e o governo, seja ele qual for, têm de ser escrutinados. Como o PSD, quando está no governo. O governo de Passos Coelho foi muito escrutinado. Este governo está a ser muito escrutinado e assim continuará. Portanto, não é nenhuma vingança pessoal. O livro
é um livro de escrutínio do poder político atual, também. Sendo que, pegando naquilo que Marcos Mendes disse na apresentação, no que toca ao Banif, há ali uma questão bastante complicada, que é o Banif estar a haver uma tentativa de recuperação do Banif, ao mesmo tempo que o Primeiro-Ministro envia uma carta sem informar o Governador do Banco de Portugal, a Jean-Claude Juncker e a Mário Draghi, em que põe em causa a sustentabilidade do sistema financeiro português e todo o esforço que tinha sido feito nos anos anteriores. Isso é um caso, na minha opinião, vais-me dar agora aqui uns minutos, porque isto é importante. Obviamente vamos interagir sobre isso, mas isto é muito importante. Em primeiro lugar, é a principal revelação que o livro tem. Eu, enquanto autor do livro, enquanto jornalista que investigou esse caso, porque esse caso, como está relatado no livro, não tem só a ver com o testemunho de Carlos Costa, também tem a ver com uma investigação que eu fiz. O caso Banif é o caso mais importante do livro e tem a ver simplesmente com esta pergunta. A resolução do Banif era inevitável? A tese que eu defendo no livro é que não era inevitável. Era evitável. Era possível ter vendido o banco, e era possível não fazer com que os contribuintes portugueses não tivessem pago cerca de 2 mil milhões de euros. A partir do momento em que há esta tese, obviamente que, agora o livro está na opinião pública, cada um faz o seu papel, eu, enquanto jornalista, revelei a situação. E vou-te explicar em pormenor a situação. Mas a partir desse momento, é o Primeiro-Ministro António Costa que está sob escrutínio, e é o Ministro das Finanças de então, Mário Centeno, que está sob escrutínio. E há uma espada de Damócles de 2 mil milhões de euros. 2 mil milhões. Vão ter que explicar por que razão é que essa resolução, realmente, como eles defendem, era inevitável e teve que custar 2 mil milhões de euros. Não, o que eu digo no livro é que não é assim. Agora veremos. Agora vamos analisar o caso em pormenor. O que está aqui em causa é uma cronologia, que é muito importante. O Dr. António Costa, como secretário-geral do Partido Socialista e líder da oposição, sempre teve, na sua narrativa política perfeitamente legítima, como candidato a primeiro-ministro, teve uma narrativa que implicava colocar em causa a saída limpa. Nós tínhamos feito a saída limpa em maio de 2015 e o Dr. António Costa e o professor Mário Centeno, enquanto conselheiro do Dr. António Costa e candidato também nas legislativas de 2015, colocaram em causa essa saída limpa. Basta ver os arquivos do jornal para ver quantas vezes é que o professor Mário Centeno e o Partido Socialista falaram da situação do Banif, quando a situação do Banif estava a ser resolvida. E também digo outra coisa, o governo de Passos Coelho tem razões para ser criticado nesta questão da gestão do Banif. E já foi criticado. E já foi alvo de uma comissão parlamentar de inquérito. O Banif foi alvo de uma comissão parlamentar de inquérito em que o governo de Passos Coelho foi altamente escrutinado. Agora chegou a vez de escrutinarmos as decisões de António Costa. Portanto, há essa narrativa da saída limpa, como eu te estava a dizer, de pôr em causa a saída limpa. O Primeiro-Ministro toma posse, António Costa toma posse no final de novembro, a minha memória não me falha, 26 de novembro de 2015, cerca de 15 dias antes, é aberto o processo de venda do Banif, o processo formal. Esse processo de venda do Banif é validado por António Costa. Chegamos a dezembro e chegamos aqui a datas que são praticamente consecutivas. A 12 de dezembro, salvo erro, a 12 de dezembro, Carlos Costa manda, a pedido da Comissão Europeia, a pedido da DGCOM, da Direção-Geral de Concorrência, manda uma carta em que diz que o processo de venda está a decorrer e que coloca uma hipótese, que era meramente um plano B. Sim. Se o processo de venda não tiver sucesso, as autoridades portuguesas estão preparadas para a resolução. Mas só se o processo de venda não correr bem. Pormenor, o Banco de Portugal é a autoridade nacional que determina a resolução, não é o Governo. Notícias da TVI. Há uma notícia da TVI. O rodapé gate. É um rodapé. Um rodapé gate é uma boa expressão. Há o rodapé da TVI, em que o rodapé começa por dizer que o banco vai fechar, vai entrar em resolução e depois evolui para a nacionalização. Uma atrapalhada jornalística, aquele rodapé. E não chega a ser feita nenhuma peça, como bem te recordas. O que acontece é que o Jorge Tomé diz isso no livro, e tem provas disso, é que essa notícia, que é num domingo à noite, essa informação passa-se entre as 22 horas e a meia-noite de um domingo à noite, o que é certo é que na segunda de manhã as pessoas foram ao Banif, os clientes do Banif, e levantaram dinheiro, e portanto saíram fundos de cerca de 1.000 milhões de euros, que é um valor muito relevante num banco com aquela dimensão. Sim.
Horas depois, e aqui, a carta de António Costa que tu estavas a referir, é uma carta que já está escrita quando a TVI faz aquela notícia. A carta de António Costa já está escrita. E no dia seguinte, a carta é enviada. E a carta diz duas coisas extraordinárias, que é, em primeiro lugar, diz que o sistema financeiro português está com problemas. Sim. Está com problemas. E, portanto, o que António Costa está a querer dizer, aí estou a citar, estou a revelar o que está no livro. Estou a citar o governador Carlos Costa e também Jorge Tomé, CEO do Banif, o que António Costa está a transmitir ao Presidente do Banco Central Europeu e ao Presidente da Comissão Europeia é que os senhores, as vossas instituições, não viram bem o filme, porque não houve aqui nenhuma saída limpa. O sistema financeiro português está com problemas. E dá a questão do novo banco e dá a questão do Banif. E no Banif diz uma frase muito importante. Diz que o Banif está em situação de pré-resolução. Estou a citar. Ora, o Banif não estava em situação de pré-resolução. Estava num processo de venda. E tinha interessados. O Jorge também explica quais são os interessados. Essa carta é enviada. Um dia depois, o Banco de Portugal é obrigado a pedir ao Banco Central Europeu o acesso do Banif a uma linha de emergência de liquidez. Não é ela, mas é a segunda mais importante. E manda uma proposta para o Banco Central Europeu nesse sentido. E no dia antes da reunião do Banco Central Europeu, a vice-presidente do Mecanismo Único de Supervisão altera a proposta do Banco de Portugal e transforma esta proposta numa suspensão do Estatuto de Contraparte. Porquê? Porque, obviamente, o Banco Central Europeu não ia pôr dinheiro num banco que ia ser resolvido. E quem é que informou que o banco ia ser resolvido? O Primeiro-Ministro António Costa. Esta situação é grave, na minha opinião. São estes os factos. Agora, cada um faz o seu papel. O meu papel como jornalista é revelar os factos. Cada um faz o seu papel. Ontem Luís Marques Mendes disse que achava que esta situação devia ser investigada. Não me vou pronunciar sobre isso. Outras pessoas dirão o que devem dizer. Agora, acho que o Primeiro-Ministro António Costa e o Ministro das Finanças, Mário Centeno, acho que teve uma explicação ao país sobre esta situação. Porque estes factos que eu revelei, uma parte deles, foram apresentados, na altura, perfeitamente ao contrário. Portanto, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, deve dar uma explicação. E o seu Secretário de Estado, Ricardo Mourinho Félix, também. Sim. O que, no limite, suponho que consideras isso acaba por ser um ponto bastante mais grave do que o telefonema de António Costa a Carlos Costa sobre Isabel dos Santos? Eu acho que as duas situações estão igualmente graves, mas a do Banif é, efetivamente, mais problemática, na minha visão de jornalista. A questão de Isabel dos Santos, um caso de Isabel dos Santos, é uma situação bastante simples, foi rapidamente apreendida pela opinião pública, é que o Banco de Portugal é um órgão independente. E durante muitos anos a classe política portuguesa olhou para o Banco de Portugal como se fosse uma direção-geral do Ministério das Finanças. Só que há muitos anos que isso não é assim. Passos Coelho, o Primeiro-Ministro, na minha avaliação, respeitou a independência, quer do Banco de Portugal, quer de outros órgãos de supervisão. António Costa tem uma visão, aqui estou só a constatar, não estou a qualificar, tem uma visão muito diferente de Passos Coelho. Tem uma visão de que o poder político comanda e tem uma visão de que tem que haver um comando político de tudo o que se passa na sociedade portuguesa. Esta é a visão de António Costa, na minha opinião. Incluindo das entidades reguladoras independentes. Sim. Não me parece, sinceramente, que António Costa acredite muito nas autoridades regulatórias independentes. Já fez várias afirmações nesse sentido ao longo destes anos. Não me parece. E fê-lo sem grandes críticas e sem grande escrutínio, devo dizer. Mas há uma normalização desse pensamento em Portugal? Eu não vou dizer isso, mas acho que afastando um bocadinho a conversa, mas depois já volto atrás. Acho que os governos, durante muitos anos houve um desequilíbrio, na minha opinião, enquanto jornalista, acho que houve um desequilíbrio no escrutínio dos governos do PST e dos governos do PS. Acho que houve efetivamente esse desequilíbrio, da parte da comunicação social. Acho que o José Sócrates, que tentou controlar a comunicação social e muitas vezes conseguiu, esse desequilíbrio foi se calhar o ponto mais alto, porque o José Sócrates controlava boa parte da comunicação social, eram poucos os órgãos de comunicação social que faziam um escrutínio efetivo do José Sócrates, só depois na parte final é que passaram a fazer. Passos Coelho foi muito escrutinado, acho que António Costa tem sido muito escrutinado também, e acho que esse desequilíbrio, acho que hoje em dia já não é tão evidente, ou então desapareceu mesmo. E acho que este governo de maioria absoluta está a ser muito escrutinado, e bem, pela comunicação social, porque é esse o seu papel. Marques Mendes disse que o governador se lê como um thriller, como um romance policial. A culpa é do mordomo?
Não, não é um livro de ficção. É um livro de não ficção. É um livro de... É um livro de factos. É um livro que tem a ver com a realidade, tem a ver com, na visão de Carlos Costa, com o que aconteceu e com as partes que eu investiguei, com aquilo que eu tenho convicção clara e fundamentada e documentada de que aconteceu. Agora, eu acho que o Dr. Marcos Mendes, quando fez esse, que eu vou tomar como um elogio, estava a se referir à escrita. E eu sou um jornalista que me preocupo muito com a escrita, no sentido de que os cidadãos comuns compreendam o que eu escrevo. Eu não escrevo, eu acompanho a área da política, eu não escrevo para políticos. Eu sou opinion maker, não escrevo para políticos. Eu faço artigos sobre economia, eu não escrevo para economistas. Eu acompanho muito a área da justiça, eu não escrevo para juristas. Eu escrevo para o cidadão comum. E, portanto, a minha preocupação sempre é ter, e eu acompanho assuntos muito complexos, e muitos destes dossiês são efetivamente complexos, altamente complexos. Eu não sou um jornalista de banca, tive que estudar e tive que perceber o que é que estava em causa, muitas vezes, ler os documentos várias vezes, falar com várias pessoas, perceber o que é que estava em causa. Mas quando escrevo essencialmente para as pessoas comuns. E tive essa grande preocupação neste livro. E, portanto, eu escolhi uma estrutura narrativa e escolhi um estilo de escrita que se baseia no meu trabalho diário, que é descodificar tudo, explicar tudo de forma simples, para que as pessoas comuns, a quem este livro se dirige, o cidadão comum, percebam o que está aqui em causa. Se calhar é daí o elogio do Dr. Marcos Mendes, dizer que é um romance, que é um policial, que é um thriller. É nesse sentido, se calhar, porque prende o leitor. Acho que só os leitores é que podem dizer se prende ou não. Não é como autor, não me posso pronunciar sobre isso, mas a minha intenção foi essa, foi fazer com que o leitor ficasse preso àquela narrativa e acompanhasse, e lesse o livro subtão, digamos assim. Terias interesse em ler críticas de fundo de António Costa, Ricardo Salgado e Isabel dos Santos a este livro? Acho que o livro pode ser criticado por todos. Eu sou jornalista, sou a favor da liberdade de expressão e acho que o livro pode ser elogiado como pode ser criticado. Não me preocupa minimamente as críticas, como também não me preocupam os processos judiciais. Sou muito convicto do meu trabalho e estou muito convicto daquilo que escrevi, seja neste livro, seja em tudo o que eu faço. Eu sou um jornalista responsável, sei perfeitamente o impacto do meu trabalho e preparo-me muito bem quando faço o meu trabalho e quando escrevo os meus textos. Portanto, não tenho medo das críticas, não receio as críticas e não receio processos, não tenho essa espécie de estados de alma. Sou muito profissional naquilo que faço e, portanto, podem criticar. O Dr. António Costa pode processar. Acho que estou tranquilo sobre isso. É a economia, é a sociedade aberta a funcionar, é a democracia a funcionar. É isso que eu quero que aconteça. Carlos Costa pode dar o exemplo a outros ex-titulares de órgãos reguladores? Eu, como cidadão e como jornalista, espero que sim. Não é que eu queira escrever mais livros destes, não é isso. Mas espero que haja, de facto, passe a haver essa prática, que é uma prática, repito, consolidada em todas as democracias importantes e que são referência para nós. Acho que é muito importante que primeiros-ministros, presidentes da República, façam isso. E aqui eu tenho que fazer um elogio, claro, sem problema algum, que eu não tenho complexo em elogiar políticos. Tenho uma visão bastante estruturada sobre a classe política e tenho uma visão positiva sobre grande parte da classe política. Eu aqui tenho que elogiar Aníbal Cavaco Silva. Aníbal Cavaco Silva é o único político português que, de uma forma estruturada e de uma forma documentada, escreve as suas memórias. Escreve as suas memórias há vários anos, vai continuar a fazer, e acho que é um serviço à democracia que Cavaco Silva faz. Eu fico espantado, e né, para escrever a minha introdução estive a pesquisar essas reações, fico espantado sempre que leio as reações de António Costa, as reações de outros políticos às memórias de Cavaco Silva. Chegam a ser epidérmicas, quase pavlovianas. Com certeza, mas são declarações que são uma apologia do segredo, uma apologia de esconder a informação, uma apologia de tudo o que não é a democracia. A democracia é transparência. A democracia não é segredo. António Costa, Carlos César e muitas outras pessoas, e outras pessoas de direita também, a mesma coisa, seja do PSD, seja do CDS,
que criticam Aníbal Cavaco Silva por fazer algo que é perfeitamente normal em qualquer parte do mundo democrático, é uma coisa que me espanta muito e revela muito que a nossa classe política, que eu repito, tenho uma boa impressão e estruturá-la, tem ainda muito para aprender em que realmente tem a aprofundar a democracia, em fazer com que nós sejamos uma democracia exatamente igual a outras que têm muitos mais anos que a nossa, como a Grã-Bretanha, como os Estados Unidos, mas que são democracias consolidadas. Nós temos que dar esse passo, nós temos que aprofundar ainda mais a nossa democracia. E, portanto, a classe política deve dar esse contributo, escrever livros de memórias, depois de sair dos cargos, dizer a sua visão e dar informação aos cidadãos, dar informação aos historiadores, para que a história seja feita. Isso é fundamental. Por último, Carlos Costa tem sido criticado por ter demorado a retirar a idoneidade a Ricardo Salgado, apesar de também, lá está, Marcos Mendes ter reconhecido que agiu tardiamente, mas teve a coragem que poucos teriam de fazer. Eu pergunto se achas que, no final deste livro, Carlos Costa retira a idoneidade a António Costa. É uma boa pergunta essa. Eu acho que António Costa, numa análise meramente política, está sob grande pressão. Está sob grande pressão e está com um elevado escrutínio, que tem que ter. Eu não sei se retira a idoneidade a António Costa, mas há uma coisa que é certo. Se muitos outros casos que ocorreram neste governo tiveram a ver com membros do governo e com pessoas à volta de António Costa, este caso e esta situação, muitas das situações que estão aqui reveladas neste livro, têm a ver diretamente com António Costa. E, portanto, é o próprio Primeiro-Ministro que está sob escrutínio. Daí, talvez, que se compreenda a reação do Partido Socialista de tentar unir à volta de António Costa, porque é o Primeiro-Ministro que está sob um elevado escrutínio aqui. E tem que dar muitas respostas. Estamos a falar de situações que põem em causa a existência deste governo? Não vou tão longe. Eu acho que é um governo de maioria absoluta e o governo de maioria absoluta devem cumprir os mandatos até ao fim. Até hoje só houve um governo que não cumpriu. Que foi um governo de coligação de maioria absoluta e em que o presidente Jorge Sampaio, que também fez uma autobiografia, já agora, uma biografia, desculpe, não foi autobiografia, uma biografia, Jorge Sampaio dissolveu a Assembleia da República de um governo de maioria absoluta. Mas todos os outros governos de maioria absoluta até hoje cumpriram o seu mandato. Neste momento, fazendo uma análise política, meramente uma análise política, não acredito que este governo não cumpra o seu mandato. Acho que este governo vai levar o seu mandato até ao fim. Isso tem a ver com as qualidades intrínsecas do governo ou com as diferenças entre Jorge Sampaio e Marcelo Rebelo de Sousa? Tem a ver com as diferenças entre Jorge Sampaio e Marcelo Rebelo de Sousa. Não acredito que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa tome uma decisão semelhante àquela que Jorge Sampaio tomou. Obrigado, Luís. Obrigado. Foi mais uma entrevista do Discurso Direto, que regressa na próxima semana com outros protagonistas da vida social, política, económica. Obrigado por terem visto. Esperamos por vocês na próxima semana.